Fala pessoal, Daniel Mello com mais um vídeo e hoje eu vou falar de ping, essa coisa que eu acho que muita gente sabe que quanto menor melhor, mas e aí, o que é ping? Pelos comentários que eu tenho recebido no meu canal aqui, eu acho que muita gente não sabe o que é, nem como funciona e nem por que existe. Eu recebi comentários do tipo dizendo até que o ping aqui em casa é melhor do que aí, etc. E falando que o ping que estava aparecendo era muito ruim. E também dizendo que o ping de fibra é isso e aquilo, e o ping de não fibra. Ou até me perguntando de onde que eu tirei que ping era latência. Cada coisa que eu escuto e que eu leio, né, na verdade, aí no YouTube, que é difícil. Vamos lá que eu vou explicar tudo para vocês, para não ter mais esse tipo de comentário, nem esse tipo de dúvida mais aqui no YouTube. Eu vi que pouquíssimos vídeos que falam sobre esse assunto, principalmente em português, não tem quase nenhum. E agora eu vou fazer um aqui para ajudar todos vocês. Bom, como todo bom YouTube, já vou pedir seu like, curta, compartilha, se inscreva no canal, manda pros amigos, manda para aquele seu amigo que falou que o ping... que o ping dele é bom e o seu é ruim, e etc, etc. Vamos lá que... vai ser bom para todo mundo que tem dúvida nessa área. Eu achava que em 2021 ninguém ia ter dúvida sobre isso mais, mas pelo visto acho que não se fala muito sobre esse assunto. Ping é uma maneira de medir a latência. É um comando que você executa lá no painel de um roteador, por exemplo, ou na linha de comandos, de um servidor, do seu próprio computador, você consegue executar o comando ping. E o comando ping você faz... você atira ele, vamos falar assim, você dispara ele contra um IP ou endereço de site, que é basicamente um IP mascarado com um endereço. E aí, a partir daquilo, você consegue descobrir qual que é a latência entre o seu computador e aquele servidor, ou então o dispositivo que você está medindo contra o outro dispositivo dentro de uma rede, seja ela a internet ou uma rede local, também é possível executar esse tipo de comando. Então, assim, as informações que a gente troca entre os computadores, igual eu falei em outro vídeo aí, são pacotes. E aí o ping ele mede a latência para se receber esse pacote. Então, você mandou um pacote, quanto tempo demora para você receber esse pacote de volta? É isso, basicamente. E aí vem aquela questão, né? As pessoas acham que tem somente a ver com o tipo de conexão. O cara falou, não, ping de fibra é 3 milissegundos. Cara, dá um ping no servidor da Austrália, vê se não vai dar mais de 100 milissegundos em qualquer rede aqui no Brasil. O fato é de que quanto mais longe uma conexão da outra, mais etapas tem na rota da conexão. Então são mais intermediários entre o servidor e o cliente, ou entre servidores, ou entre dispositivos. Então aquilo que você está fazendo, por exemplo, você está jogando um jogo, se você entra num servidor americano, você vai ter várias etapas até a sua conexão sair do Brasil e chegar naquele servidor no exterior. E isso aumenta a latência por causa da distância. Também acontece, por exemplo, se tiver um Wi-Fi muito ruim, ou no meu caso aqui, igual eu uso 4G, então eu tenho uma latência que eu vou sempre ter entre o meu roteador e a conexão, porque é uma conexão sem fio, então vai ter interferência, não é igual uma fibra que vai diretamente ali dentro de um cabo. Mas o que é importante do ping, né? Por que as pessoas se preocupam tanto com isso? Olha, o ping ele é importante basicamente em jogos, ligações e outras coisas são feitas em tempo real, tipo chat ao vivo ou ligação de vídeo, etc, etc. Porque se você tem um tempo de resposta muito longo, essas coisas começam a ficar estranhas. Por exemplo, no jogo, se eu tenho uma latência muito grande entre um outro jogador e eu, começa a ficar estranho. Eu vou estar vendo uma coisa que já aconteceu, ou ele vai estar vendo uma coisa que já aconteceu no passado, e tá ali aquele retrato daquilo e as coisas não encaixam bem. E também vocês já devem ter reparado que na televisão eles usam um link a satélite para fazer algumas comunicações. E frequentemente a gente vê jornalistas conversando com outros jornalistas em outras partes do mundo, ou às vezes até na mesma cidade, mas um estando no estúdio e o outro fora do estúdio. Então o outro repórter que está lá na rua, ele fica assim, ó. Pois bem, Daniel, é isso mesmo. Vamos continuar aqui. É tipo isso. Então por quê? Tem aquela latência enorme. E até isso é notável também em internet a satélite. Por quê? A conexão tem que sair do globo, ir para o satélite e voltar para a Terra. Depois, do outra parte, ir para o satélite e voltar para a Terra. Então é uma rota muito maior, que aí vai ter pings não de milissegundos, mas de segundos.
e é por isso que tem essa diferença. Eu vou entrar um pouco mais em detalhe aí sobre o comando do ping, a gente vai rodar aqui e ver tudo, e aí vai ser bem mais divertido também. Agora, onde que o ping não é importante? Em serviços, por exemplo, como Netflix ou YouTube, você não precisa de ter um ping muito baixo para ter uma experiência boa. O que você precisa de ter é uma largura de banda boa entre as duas conexões. Então, por exemplo, se você estiver assistindo um vídeo vindo de um site dos Estados Unidos ou do Brasil, a sua experiência assistindo aquilo vai estar mais atrelada em relação ao volume de informações que consegue transmitir ali na conexão do que com o tempo de resposta entre um servidor e outro. Então, às vezes, em alguns serviços, mesmo sendo hospedados no exterior, você não sente diferença nenhuma. Inclusive, muitos sites brasileiros ou que são voltados ao público brasileiro são hospedados fora do Brasil. Um exemplo é a Amazon. Amazon.com.br, eu rodei um ping aqui mais cedo e vi o ping de 150 milissegundos, o que indica que deve estar ali nos Estados Unidos, mais precisamente na costa leste, que é esse ping mais ou menos que dá aqui na nossa região quando eu estou conectando ali um servidor dessa região nos Estados Unidos. Então assim, de onde que vem essa besteira toda aí que algumas pessoas, que é aquela coisa, parece até meio infantil assim, ah, meu ping é melhor que o seu, ah, meu ping é 3 e o seu é 23. Bom, para começar, abaixo de 100 milissegundos o ser humano geralmente percebe como tempo real. Isso é um estudo que fizeram, um estudo muito bem feito sobre isso, provou que tudo abaixo de 100 milissegundos é percebido como tempo real. Então, geralmente, se você tem um ping constante até 100 milissegundos, a sua experiência em jogos, por exemplo, não vai ser ruim se ele for constante. Mas se ele tiver picos, por exemplo, sobe para 100 milissegundos, depois cai para 25, aí vai ser horrível a experiência. Mas se ele se mantém estável, por exemplo, a 80 milissegundos, é bem provável que você vai jogar tranquilo numa boa, sem nenhuma dor de cabeça, sem ter problema nenhum. E não quer dizer que você tendo um ping de 5, ou 15 ou 25 vai te dar uma vantagem no jogo, porque o seu próprio cérebro não consegue ser tão rápido quanto essa diferença de 10, 5, 3 milissegundos, que não existe vantagem, tanta vantagem assim nesse sentido. Talvez em um ping acima de 100 e um de 25, aí faria diferença, mas entre 25 e 50, entre 15 e 30, é bem provável que se você for ruim no jogo, você vai apanhar para aquele cara que tem um ping mais alto, que tem uma noção melhor, que tem uma mira melhor que você. Bom, mas vamos lá, a confusão que eu ia falar, a confusão vem quando você faz um teste no speedtest.net, por exemplo, né? Então, o que acontece é que muitas vezes as operadoras têm servidores próprios ali dentro dessa plataforma e elas têm rotas mais curtas entre a sua conexão e esse servidor de teste. Aí, pum, ping de 5 milissegundos, 10 milissegundos, 25 milissegundos. E aí isso existe até um próprio mercado ao entorno disso, que são serviços que vendem mensalidades com rotas mais diretas aos servidores de jogos e outros serviços que precisam de conexão mais com ping mais baixo, conexões mais diretas. Então, quanto mais rotas vai aumentar, e aí quanto mais rotas você tiver. Então, por exemplo, a Oi, tem muita gente que fala, ah, mas o teste lá do ping é horrível. Cara, claro que não. A Oi não tem servidor no speedtest.net, então é óbvio que ela vai estar ali ligada a um servidor que vai ter mais rotas entre eles. E eu vou mostrar isso aqui de rota também, rodando um comando só para verificar rotas, que é o tracer. E aí a gente vai chegar nisso daqui a pouquinho. Fica no vídeo que é bem legal. E aí, essas operadoras que não tem o servidor lá, sofrem críticas de leigos, que não sabem nada, não entendem como é que o ping funciona, e que eu espero que eles acessem esse vídeo e entendam, para acabar com essa bobeira. Então, se você quiser testar você mesmo, você pode rodar o comando ping no seu computador, e eu vou rodar aqui com vocês para mostrar. Você pode testar com servidores nacionais e do exterior, então, por exemplo, você pega um site americano e roda o ping, contra ele e roda o ping contra o site brasileiro, você vai ver a diferença que vai dar nos milissegundos ali, quanto que vai ser mais alto por essa questão. E o ping, ele importa menos a velocidade da internet, a banda da internet. Então não quer dizer que, às vezes, você vai ter uma internet de 50 MB que vai ter um ping muito melhor do que uma de 1 GB. Não adianta você ter uma conexão de 1 GB e tentar fazer um ping num servidor da Austrália. Uma conexão de 1 MB na Austrália vai ter um ping muito melhor do que uma internet de 1 GB aqui no Brasil fazendo ping num servidor da Austrália. Então, assim, é impossível, é fisicamente impossível você ter
pings baixos em distâncias muito grandes. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar minha tela aqui, colocar aí no cantinho aqui, para vocês verem, ou então talvez eu coloque inteiro aí para poder ver tudo, mas eu vou colocar de uma forma aí para vocês verem eu rodando o comando ping e o Tracert contra o meu site, para vocês verem, ele está hospedado no Brasil, mas ainda assim tem inúmeras rotas que passa até chegar ao IP final do servidor. E o ping ele é em torno aí de 50 e poucos milissegundos. E aí esse comando Tracert ele mostra todo o percurso que é feito, inclusive na minha rede interna, para vocês verem aí exatamente qual que é todas as etapas que acontecem aí nessa conexão. Bom, então para você que está assistindo, você não precisa de confiar só na minha palavra não. Você pode executar esses comandos aí na sua casa. Se você tiver o Windows 10, é só buscar prompt de comando e aí você vai achar esse programa pretinho aqui, bonitinho, lindo, que tem essa tela bacana aqui. E eu vou escrever aqui o comando que eu quero rodar, que é o ping, que é o comando, e depois eu vou passar os parâmetros para esse comando, que é o dimelo.tv, que é o endereço do meu blog pessoal, e aí a gente vai rodar esse comando de ping aqui contra ele e ver os resultados que a gente tem. Esse servidor está no Brasil, então o ping normalmente vai ser abaixo de 60 milissegundos, pela experiência que eu tenho tido com essa conexão que eu estou usando aqui agora. Então vamos lá rodar e ver o que acontece. Tá aí uma média de 52 milissegundos, é um servidor que está no Brasil, então a rota é bem menor. Mas vamos ver como é que é essa rota. Eu vou abrir aqui agora Tracert, que é esse comando, onde a gente descobre a rota que está sendo feita ali até o servidor. Então vou colocar aqui dimelo.tv. Então aí, primeiro ele vai mostrar essas etapas que tem aqui na minha rede local. Então entre o meu roteador da Mercosys e o da Claro, então esse primeiro aí, 192.168.1.1, é o meu roteador da Mercosys, e agora vai aparecer o IP do meu roteador branquinho da Claro ali, que é 192.168.0.1, exatamente. E aí agora eu vou mostrar a segunda etapa da rota, a terceira etapa da rota, na real, algum IP de servidor aqui na região. Depois, olha só, eu estou na região metropolitana de BH, então logo em seguida vem o IP de BH, lá, BHE, depois do Rio de Janeiro, depois de São Paulo, olha só a rota toda que está sendo feita. Depois um outro servidor de São Paulo, e aí mais um outro servidor de São Paulo, e aí depois finalmente a gente chega ao IP do servidor onde está hospedado esse meu blog pessoal aí. Não precisa de visitar não, porque ele não está muito atualizado não. Depois, quando eu fizer algumas mudanças lá e lançar ele finalmente, oficialmente, eu aviso aqui no canal. Mas você pode rodar esse comando. Uma coisa que eu falei no vídeo foi sobre a Amazon brasileira estar hospedada no servidor americano. Vamos fazer o teste aqui? Normalmente, quando está hospedada nos Estados Unidos, o ping é acima de 150 ou nessa faixa aí. Então vamos ver aqui, ó, pingamazon.com.br. Olha lá, exatamente o que eu falei. Então nós pegamos aí um ping em média 181 milissegundos, que é aquele ping também que você pega em jogos quando você entra em servidores americanos. Geralmente é nessa faixa aí, ou até um pouco mais, dependendo se o servidor for na costa oeste dos Estados Unidos. Vamos fazer aqui agora o cálculo da rota. Tracert, amazon.com.br. Então agora vai passar por aquelas etapas locais, igual eu falei. Se demorar eu vou acelerar o vídeo. Então acabei de sair da rede local aqui. Vamos descobrir aí a mesmo IP, aquele mesmo IP que a gente viu na rota do Dimelo TV. Eu acredito que é o mesmo. É o mesmo IP. Vamos ver agora por onde mais vai passar. Aí um IP diferente daquele, ó. E aqui parece que a gente já está fora do país, ó. Já aumentou para 159, 173 por aí, nessa faixa aí. Então aqui, ó lá, INTL, quer dizer, é internacional, normalmente essa sigla quer dizer internacional. Então a gente já está num servidor internacional da Embratel, e passa para mais um outro servidor internacional, e aí vai indo até chegar na conexão com o IP, esse IP aqui que a gente está vendo aqui em cima, ele vai aparecer por último. Então vamos lá rodar até chegar. Se tiver muito lento, eu vou acelerar o vídeo. Pode acontecer, quando você estiver rodando esse comando Tracert, que alguns pontos da rota não sejam acessíveis, de timeout, né? Acaba o tempo limite. E pode ser que não apareçam informações sobre essas partes da rota. E talvez você tenha que rodar esse comando mais de uma vez para chegar na rota que está sendo utilizada ali. No caso aqui parece que parou, inclusive, vamos esperar aí para ver o que vai acontecer. Então, aconteceu aquilo que eu falei, nesse caso aqui esgotou o tempo limite do teste ali,
parece que não vou conseguir descobrir quais são as próximas etapas dessa rota depois desse 72.21, para alguma coisa aí. Bom, então deu para ver assim que chega no servidor internacional da Embratel, passa a ter uma latência muito maior, exatamente por causa da distância mesmo e a conexão que faz entre o Brasil e o mundo exterior aí. E isso é interessante de se ver. Aí agora eu espero que você tenha aprendido um pouco sobre ping, entenda melhor como isso funciona e aí ajudar vocês. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa hoje. Vou deixar alguns vídeos sobre a internet aqui, pedir ao YouTube para sugerir alguma coisa aqui, deixar na carinha do outro lado, para você se inscrever também, se não tiver inscrito ainda. Se você assistir qualquer um desses vídeos, eu tenho certeza que vai trazer alguma informação nova aí para você, ou pelo menos você vai estar me ajudando aí a criar esse meu canal e trazer mais conteúdo bom para vocês. Eu sou youtuber pequeno, então me ajuda aí, gente. Feliz 2021 para todos, que seja um ano muito melhor do que o ano passado e que a gente continue junto nessa caminhada aí no YouTube. Muito obrigado e até o próximo vídeo.